Continuando a série Ano Novo com Jesus, para apontar do que nós precisamos para ter um feliz Ano Novo, que é Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo hoje em Lucas capítulo 6, verso 46. Exatamente. Lucas capítulo 6, versos 46 a 49. O tema de hoje é Casa sobre a Rocha, ou Vida sobre a Rocha, né? Porque na passagem que vamos ler, casa significa ou aponta para a vida da pessoa. E é por isso que eu pus essa canção, porque ela fala sobre construir a nossa vida em Cristo Jesus, fala dele ser o fundamento. E se ele é o fundamento, se você construir a sua vida sobre ele, a sua vida jamais será abalada, independente do que aconteça. Vamos ler Lucas capítulo 6, verso 46 a 49. Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Como essa canção nos ensina a orar, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente contemple o teu amor. Que a gente possa contemplar quem tu és, para que possamos reconhecer que somente o Senhor é uma rocha inabalável, sobre a qual possamos construir, podemos e devemos construir a nossa vida. Para que, independente do que venha na nossa vida, do que aconteça, possamos permanecer de pé e a nossa vida possa permanecer inabalável, Senhor. Possamos compreender isso nessa noite, para que possamos viver isso para a glória do Senhor. Casa sobre a rocha, eu vou ler mais uma vez o texto. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir a casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. No Evangelho de Mateus, essa parábola sobre as duas casas, sobre as duas edificações, sobre a areia, lá em Mateus fala areia, sobre a areia e sobre a rocha, ou sobre o prudente e o insensato, falando dos construtores, né? Está nos últimos versos do capítulo 7 de Mateus. E lá em Mateus, a gente conclui e percebe que essa parábola sobre as duas casas, as duas construções, é a última parábola que Jesus conta no seu famoso Sermão da Montanha, no seu famoso Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5 e termina exatamente em Mateus capítulo 7, onde Jesus estava no Monte das Oliveiras, se não me falha a memória, e Jesus começa a ensinar aquela multidão. E, resumindo aqui o que Jesus ensina naquele grande Sermão da Montanha, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, as bem-aventuranças. Jesus fala sobre os seus discípulos como sal e luz do mundo. Jesus fala que ele veio cumprir a lei de Moisés, né? Cumprir tudo que Moisés havia dito na lei. Jesus fala no Sermão da Montanha que o ódio e a ira por alguém, Deus pode, em determinado momento, considerar o seu ódio e a sua ira por alguém como homicídio. Então Jesus disse que homicida, assassino, não é apenas o que pega uma arma, o que assassina alguém com uma arma de fogo ou algo assim. Dependendo do contexto, se você odeia ou se ira contra alguém,
você você comete o pecado também de assassinato. Jesus fala no Sermão da Montanha sobre o adultério. Jesus fala sobre o divórcio. Jesus fala sobre juramentos, né? Jesus fala sobre a vingança, se devemos ou não vingar. Jesus fala sobre amar os inimigos no Sermão da Montanha. Jesus fala sobre boas obras, que nós devemos praticar sim boas obras, mas não para as pessoas ouvirem, para as pessoas verem, mas para que o nosso Pai que vem em secreto veja. Jesus fala sobre a oração, inclusive é no Sermão da Montanha que ele ensina o famoso Pai Nosso. Jesus fala sobre o jejum. Jesus fala sobre acumular tesouros não nessa terra, mas nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Jesus ensina sobre que nós não devemos, os seus discípulos não devem se preocupar com as questões da vida, o que comer, o que vestir e onde dormir. Porque Jesus disse, o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas e Ele vai prover para vocês essas coisas. Então não precisamos ficar preocupados, demasiadamente preocupados com o que havemos de comer, beber, vestir e onde dormir. Jesus fala sobre os falsos julgamentos, né? Sobre a gente ver a trave, o cisco no olho do irmão e não enxergar a trave no nosso próprio olho. Jesus fala sobre a tão esquecida porta larga e porta estreita, né? Nas igrejas nós já não falamos mais sobre a porta estreita. Nós mesmos da igreja já largamos a porta e só existe uma, né? Mas Jesus fala no Sermão da Montanha que ele diz que só tem duas portas, só tem dois caminhos. O da porta estreita e do caminho apertado e o da porta larga e do caminho largo. E um leva para o céu e o outro leva para o inferno. E Jesus fala sobre árvores e os seus frutos. Jesus fala que a gente conhece as pessoas pelos seus frutos, assim como conhecemos as árvores pelos seus frutos. E ele então finaliza com essa parábola da construção, dos dois construtores ou das duas casas. E aí ele conclui dizendo que, em Mateus também está assim, mas ele conclui dizendo, portanto, em Mateus ele começa falando portanto, mas aqui em Lucas ele fala, porque se vocês me chamam Senhor, Senhor, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus vai concluir o seu sermão da montanha apelando àquela multidão. Depois de pregar um longo sermão, depois de falar sobre vários assuntos, Jesus conclui e fecha o sermão com uma palavra de exortação. Jesus diz assim, é possível vocês me chamarem de Senhor e não fazerem o que eu digo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, olha, não adianta nada vocês estarem aqui, terem ouvido tudo isso que eu ensinei, todo esse sermão, me chamar de Senhor, né? Mas não colocar em prática o que eu acabo de ensinar. E aí, Jesus começa a apontar, quando ele diz, não adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo. Em outra passagem, Jesus diz que no dia do juízo final, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, 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 expulsei demônio, preguei, profetizei e várias outras coisas. E Jesus diz que naquele dia vai dizer para algumas pessoas, eu não te conheço, para trás de mim. Porque a primeira coisa que nós vemos nesse texto, e Jesus conclui o sermão dizendo é que, irmãos, às vezes é possível nós termos um tipo de relacionamento com Jesus, onde a gente simpatiza com Jesus, onde a gente o considera como um grande mestre, como um Senhor, mas Jesus aqui começa dizendo que se nós não colocarmos em prática o que ele ensina, não adianta nada chamá-lo de Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, que podemos tirar desse texto, é sobre o verdadeiro relacionamento com Jesus. Jesus aqui, de forma simples, ele vai nos dizer que existe um verdadeiro relacionamento com ele. Existe uma forma de você se relacionar com ele, que é a verdadeira forma de se relacionar com ele, mas da mesma forma que existe uma verdadeira forma de se relacionar, existe um falso relacionamento com Jesus. E o que Jesus vai nos apontar por essas palavras e o que nós podemos entender? É que existe um falso relacionamento com Jesus, um relacionamento raso, como eu disse, quando você simpatiza com ele, como no caso dessa multidão aqui, eles até foram ouvi-lo, eles ficaram até o final do culto, mas tudo que Jesus havia ensinado eles não colocavam em prática. E Jesus vai apontar dizendo que isso não é suficiente. Em outras palavras, não é um verdadeiro relacionamento com Jesus quando às vezes você até o chama de Senhor, você até ouve os ensinamentos dele, mas você não coloca em prática.
Porque é como se Jesus estivesse dizendo, olha, depois de tudo que eu ensinei, depois de tudo que eu disse para vocês, agora eu termino dizendo para vocês, vão e coloquem em prática. Porque se vocês não colocarem em prática tudo que eu acabo de ensinar para vocês, vocês não serão meus discípulos. Se vocês não colocarem em prática tudo que eu acabo de ensinar, vocês não terão um verdadeiro relacionamento comigo. Porque se relacionar verdadeiramente comigo não envolve apenas me chamar de Senhor, não envolve apenas ouvir o que eu ensino. Mas o resultado final deve ser colocar em prática tudo aquilo que eu ensino. Então, Jesus vai dizer que o verdadeiro relacionamento com Ele não é apenas chamá-lo de Senhor, não é apenas ouvir o que Ele ensina ou conhecer o que Ele ensina, mas é, no fim de tudo, colocar em prática. Então, uma das coisas que é um teste para nós, se de fato somos discípulos de Jesus, se de fato temos um verdadeiro relacionamento com Jesus, se de fato o conhecemos, é se colocamos em prática aquilo que Ele ensina. E vocês vão entender por que eu escolhi esse assunto dentro dessa série Ano Novo com Jesus. Próximo ponto. Jesus vai dizer no verso 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Jesus vai dizer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, eu vou ilustrar para vocês com que se compara, qual que é a imagem, eu vou te ajudar a entender com que se parece uma pessoa que vem a mim, a primeira coisa, que me ouve, que ouve as minhas palavras e, por fim das contas, coloca em prática. E ao mesmo tempo em que ele vai apontar com quem se compara aquele que vem até ele, ouve as suas palavras e coloca em prática, ele também vai mostrar o contrário. Daqueles que até vêm até ele, daqueles que até ouvem a sua voz, mas no resultado final eles não colocam em prática aquilo que ele faz. E aqui é importante, assim que ele diz que não é suficiente chamá-lo de Senhor, ele vai mostrar que também não é suficiente ouvir o que ele ensina. Não é suficiente simpatizar com ele. Jesus vai apontar que o que ele está querendo dizer é que o fim do resultado final de ir até ele e ouvi-lo é colocar em prática. Porque senão ele vai nos mostrar que não adianta. Não adianta ir até ele, não adianta ouvir o que ele faz, se você não for colocar em prática tudo aquilo que ele ensina. E para nós aqui, como que isso é a realidade na nossa vida? Nós não ouvimos mais Jesus de forma audível. A forma como nós praticamos isso que ele está ensinando e que ele vai apontar para as pessoas que o estavam ouvindo naquele dia, nós poderíamos traduzir com aquele que lê as minhas palavras. Porque qual é a forma, irmãos, que nós temos acesso a Jesus hoje? Através da Bíblia. Nós aqui, em pleno 2023, né, depois do nascimento de Cristo, nós conhecemos Jesus através das Escrituras. Nós não conhecemos Jesus através de outras pessoas. Nós conhecemos Jesus através das Escrituras. Nós conhecemos sim Jesus através de outras pessoas, ao ver essas pessoas colocando em prática o que Jesus ensinou. Né? Paulo diz, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Então nós conhecemos Jesus através de outras pessoas, com elas pregando sobre Jesus e colocando em prática o que Jesus ensina. Mas a forma fundamental através da qual nós conhecemos Jesus é através da Bíblia. É através das suas palavras que foram deixadas escritas. Se não tivéssemos a Bíblia, se não tivesse esse livro, nós não tínhamos nem por que estar aqui. Porque Jesus está sentado à direita de Deus hoje. Então nós conhecemos Jesus através das suas palavras. E como que isso é verdade? No próprio Jesus, em João capítulo 5, verso 39, Jesus disse assim para os fariseus na época: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, o que eu quero te ajudar a entender? Que já na época de Jesus, Jesus um dia vira para os fariseus e diz assim, olha, vocês estudam cuidadosamente, minuciosamente as Escrituras, que aqui no caso, a essa altura, era apenas o Antigo Testamento. Jesus diz, vocês estudam as Escrituras porque vocês acreditam que a vida eterna está nas Escrituras. E Jesus diz assim, vocês estão certos. Só que aí ele acrescenta um detalhe, e aí Jesus diz, mas as Escrituras apontam para mim. As Escrituras falam de mim. Então essa é a primeira coisa que às vezes as pessoas não entendem. Não é apenas o Novo Testamento que fala de Jesus. O Antigo Testamento também fala de Jesus. O Antigo Testamento também aponta para o Senhor Jesus. Uma outra passagem, Lucas 24, verso 27. Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, com 2 discípulos que já estavam desanimados, cabisbaixos. Por quê? Era o 3º dia,
Jesus, para eles ainda não sabiam que Jesus tinha sido ressuscitado, e eles ainda estavam meio que decepcionados, meio que sem esperança, porque Jesus havia morrido na sexta-feira. Então toda a esperança que eles tinham naquele Messias, ao ver agora o Messias morto, enterrado, né, colocado naquele túmulo, eles estavam sem esperança, e o texto diz isso. E aí Jesus se coloca diante deles, e a Bíblia diz que, começando por Moisés, que é os 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus, quando foi encontrar-se com aqueles discípulos no caminho de Emaús, o que Jesus fez para recobrar a esperança deles? Começou a pregar para eles. Começando pelos primeiros 5 livros escritos por Moisés, passando por todo o Antigo Testamento, tudo que as Escrituras falavam dele, tudo que as Escrituras apontavam para o Messias. No fim disso, quando ele se revela aos discípulos, verso 44 e 45 diz assim: E disse para os discípulos, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Novamente, um tempo depois, ele encontra agora com os 12, e Jesus começa a falar deles, o porquê que ele teve que morrer e ressuscitar. E Jesus diz assim, por que isso aconteceu? Porque estava escrito no Antigo Testamento que isso deveria acontecer. E Jesus então começou a também explicar para os discípulos tudo que falava dele em Moisés, nos 5 primeiros livros, nos Salmos e nos profetas. Por quê? Porque toda a Escritura aponta para Jesus. E Jesus termina orando e pedindo a Deus que abrisse o entendimento deles para compreender as Escrituras. Irmãos, o que eu quero dizer com esse ponto? Nós não temos mais as palavras de Jesus ouvidas, mas nós temos registrada em toda a Escritura. Hoje nós temos a Bíblia, os 66 livros, e é através deles que nós conhecemos Jesus. E aqui o ponto que eu quero destacar, irmãos, é impossível, e eu vou repetir, e essa palavra eu escrevi inclusive em letras maiúsculas, é impossível conhecer e ser verdadeiro discípulo de Jesus sem ler e praticar a Bíblia. Porque, Lucas, Jesus está falando com o pessoal naquela multidão naquele dia, de uma pregação que ele tinha pregado naquele dia. Como que isso é realidade na nossa vida? Irmãos, através da Bíblia. Como que hoje nós ouvimos as palavras de Jesus, como que nós vamos até Ele, como que nós ouvimos as suas palavras e como que nós colocamos em prática? Através das Escrituras. E aqui o que eu quero te dizer, é impossível, e é exatamente isso que eu quero dizer, é impossível nós conhecermos e sermos verdadeiros discípulos de Jesus, termos um verdadeiro relacionamento com Jesus sem ler e praticar a Bíblia. É por isso que nós buscamos ler a Bíblia juntos. É por isso que nós buscamos um ritmo em que todos possam acompanhar, mas buscamos estar lendo a Bíblia, já estamos acho que há mais de 2 anos, né, lendo a Bíblia juntos. Começamos em Gênesis e estamos agora em Esdras e Neemias, quase acabando o Antigo Testamento todo. Por quê? Porque, irmãos, é impossível conhecermos Jesus, sermos discípulos verdadeiros e termos um relacionamento verdadeiro sem ouvir o que ele ensina e colocar em prática. E como que nós fazemos isso? Através da Bíblia. Tiago 1:22, Tiago diz assim para a igreja, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha para você ver, a mesma coisa que Jesus diz lá em Lucas 6. E aí olha o que ele termina dizendo, enganando-se a si mesmo. Irmãos, isso é importante. Tiago diz, sejam praticantes e não apenas ouvintes. E aí ele conclui dizendo, enganando a si mesmo. O que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, em outras palavras, que nós nos enganamos a nós mesmos se nós achamos que é suficiente a gente apenas ouvir e não colocar em prática. Nós nos enganamos a nós mesmos e nós estamos completamente enganados se a gente acha que é um verdadeiro discípulo, que conhece Jesus de fato, se a gente apenas ouve, se a gente apenas conhece e não coloca em prática. Agora, se engana-se a si mesmo quem apenas ouve a palavra e não põe em prática, imagine quem nem ouve. Imagine quem nem lê a Bíblia. Por isso que eu digo para vocês, é impossível nós conhecermos, termos um verdadeiro relacionamento e e sermos verdadeiros discípulos de Jesus, sem ler a Bíblia e sem colocá-la em prática. Porque é isso que vai definir se temos um verdadeiro relacionamento com Jesus e se nós o conhecemos de fato. E aí Jesus então começa a falar a comparação das duas casas. Versículo 48 e 49. Ele vai dizer,
aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava construída, bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Irmãos, Jesus diz que ir até ele, ouvir o que ele diz e pôr em prática é como um homem que constrói a sua casa e ele, antes de construir ou quando está construindo a fundação da sua casa, ele cava fundo até achar o alicerce, até achar a pedra, e ele firma na pedra o alicerce da construção. E aí ele constrói o restante da casa. E Jesus diz, lá na passagem de Mateus, ele acrescenta, vem a chuva, transbordam os rios, vem o vento forte e essa casa não cai. Mas aquele que ouve as suas palavras e não põe em prática é como um homem que constrói sobre a areia, sobre uma terra sem firmeza, sem algo firme. E aí, quando vem as adversidades, quando vem a rocha, os ventos, a casa cai. Irmãos, Jesus vai dizer que, em primeiro lugar, nesse ponto, nós sempre construímos a nossa vida, porque aqui a casa é sinônimo de vida. Nós sempre vamos construir a nossa casa sobre alguma coisa, irmão. A sua vida, talvez consciente ou inconscientemente, você constrói a sua vida, você vive a sua vida baseado em um fundamento, baseado em um alicerce. E aqui o que é interessante, Jesus vai dizer que consciente ou inconscientemente, nós vamos construir nossa casa sobre alguma coisa. Por isso que é importante a gente ter uma noção de sobre o que nós estamos edificando. E, em segundo lugar, a segurança da nossa vida ou da nossa casa depende do fundamento sobre o qual nós edificamos. Então, você vai construir o seu ano, você está construindo a sua vida sobre alguma coisa. A pergunta é, sobre o que você está construindo? Sobre o que a sua vida é baseada? Irmãos, a nossa vida ela tem sempre uma base, que seja uma crença, alguma coisa, onde ela é que dá sustentação ou não sobre as coisas que a gente faz. Tudo que a gente vive na nossa vida, irmãos, a gente tem uma base em alguma coisa. E a segunda coisa é que a segurança da nossa vida depende sobre o que nós construímos. Nos dias maus, nos dias das adversidades, nos dias dos problemas, o que vai definir se a nossa vida ou a nossa casa vai permanecer de pé é a qualidade do fundamento sobre o qual nós estamos construindo a nossa vida. Então Jesus vai usar uma comparação dizendo que nós construímos a nossa vida sobre alguma coisa e a segurança da nossa vida, seja da nossa vida de modo geral ou do nosso ano de 2023, depende sobre o que nós construímos. Porque você pode construir sobre uma base segura ou você pode construir sobre base nenhuma, sobre areia. Algo que quando as adversidades virem, a sua casa vai cair de pé. E aqui, esse é o ponto que eu quero definir. O que define realmente a sua vida? O que define a sua vida, ou o que vai definir a sua vida nesse ano, ou definir a sua vida de modo geral? O que define a nossa vida, não apenas o nosso ano novo, é o fundamento sobre o qual nós construímos. Normalmente, virada de ano, os coaches ou quem se mete aí a aconselhar e dar conselhos para um ano novo, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Normalmente os coaches ensinam para as pessoas o seguinte: você tem que mudar suas atitudes. Porque se você não mudar suas atitudes, sua vida não vai mudar. Se você não mudar o que você está fazendo, não vai mudar o que você está colhendo. Se você não mudar suas atitudes, as suas práticas, os seus hábitos, sua vida não vai mudar. Mas deixa eu dizer para você, irmãos, não basta mudar as atitudes. O que define mesmo é o fundamento, é a base. Porque se não tivermos um fundamento sólido, uma base firme, nem as nossas atitudes, se a gente tentar mudar, a gente vai ter firmeza. Quem já tentou começar a mudar alguma coisa na sua vida e não foi para frente? Eu. Já tentei várias coisas. Não, principalmente virado de ano, a gente fala, esse ano eu vou fazer isso, 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 irmão. E a gente acaba não prosseguindo. Dá um mês, os bons mesmo, vai 2 meses e depois passa. Por quê? Porque às vezes, irmãos, não é nem mesmo as atitudes, é o fundamento, é a fundação. É a crença fundamental, é o alicerce sobre o qual nós estamos construindo a nossa vida. Porque até mesmo as nossas atitudes diárias, elas são baseadas nesse fundamento. E aí o que eu quero dizer para você
é que na virada do ano as pessoas sempre querem uma mudança de vida. Muitas se propõem a mudar de atitudes, mas acaba que chega outra virada de ano e posso dizer aí, sem medo de errar, que 90% das pessoas não terminam o ano que começou satisfeito. A maioria das pessoas, você pode pesquisar, basta saber que todo ano as pessoas entram com expectativa. A maioria das pessoas entra num ano novo querendo mudar de vida e elas terminam aquele mesmo ano, às vezes até pior do que começou. Ou insatisfeita, eu não consegui mudar tudo que eu quis mudar. Qual que é a solução? O que ela está errando? Onde que ela está errando? Ela está errando na base, no fundamento. Porque se nós não tivermos uma mudança na base, no fundamento, nem mesmo as atitudes vão ser sustentadas se não tivermos sobre uma base. Eu mandei um trecho lá no grupo de um vídeo, de um programa lá do Linhas Cruzadas, onde o Pondé, o filósofo brasileiro, e a repórter Thaís, eles estavam conversando sobre o ano novo, né? Se o ano novo é ilusão. E eu cortei e mandei para vocês, não sei se deu tempo de todos verem. Onde aquele filósofo, o Pondé, ele fala que antes daquilo aparecem umas pessoas falando, dando entrevistas sobre virada de ano, né? As expectativas dela, o que elas vão fazer para tentar começar um ano novo e tudo mais. E aí ele, quando acaba as entrevistas, ele começa com aquela fala dele. O que ele fala? Basicamente ele fala assim, que as pessoas, elas começam a procurar de tudo. Ele diz assim, que isso é um filósofo, tá? Ele diz assim, as pessoas começam a fazer um mix, né? Uma salada. Elas pegam coisa do candomblé, pegam coisa do misticismo, da superstição, e elas vão pegando de tudo, né? Vão pular 7 ondas no mar, e elas apelam para várias coisas, que às vezes até de crenças diferentes, mas às vezes, como eu digo para algumas pessoas, coloca dentro do liquidificador e bate. E aí ele diz assim, por que elas fazem isso todo final de ano? Porque elas não têm uma âncora religiosa. Porque elas não têm um fundamento. Elas não têm uma âncora. O que é a âncora do navio? A âncora é, quando ele quer parar ou em meio às tempestades, ele lança a âncora para o chão, ela trava e pesa e o barco fica ali firme e seguro. O que ele está dizendo? É que as pessoas sempre início de ano, ou quando querem uma mudança de vida, elas se apelam para várias outras coisas. Eu conheço inúmeras pessoas que querem uma mudança real nas suas vidas, mas elas estão apelando para tudo. Elas estão dando tiro para todos os lados, se deixar elas vão em todas as religiões. E a vida não muda. Por que não muda, irmãos? Porque elas não têm uma âncora, não têm uma rocha, não têm uma base, não têm um fundamento. E todas as outras coisas que elas estão buscando é construir sobre a areia. Não tem uma firmeza, não é forte a rocha. Não é uma rocha, né? Não é um alicerce. Irmãos, o que eu quero dizer é que nós cristãos não podemos e não precisamos ser assim. Sabe por quê? Nós temos uma âncora. Nós temos, na verdade, uma rocha. Nós temos uma âncora que é quem? Jesus. Nós temos uma rocha sobre a qual nós devemos e podemos construir a nossa vida. É por isso que lembra da semana passada? É por isso que nós não precisamos, nas viradas de ano, irmãos, fazer superstições, nem mesmo superstições evangélicas. Por quê? Porque a nossa rocha, a nossa âncora é Jesus e nada mais. Nós não precisamos, como aquele filósofo disse, apelar para a cor de roupa e várias outras coisas. Por quê? Porque nós temos uma âncora, nós temos uma rocha, nós conhecemos aquele que é a rocha da nossa salvação. O autor de Hebreus diz assim no capítulo 6, verso 19, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. O autor de Hebreus vai em todo o livro falar de Jesus como sumo sacerdote, como aquele que é maior que Moisés, como aquele que é maior que os anjos. Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Hebreus é um dos livros que mais exalta quem Jesus é no Novo Testamento. E em meio ao capítulo 6 ele diz assim, e essa esperança em quem Jesus é, na obra que ele fez por nós, de que ele não precisa ficar repetindo o sacrifício, ele fez de uma vez por todas, ele vai dizer, essa esperança para nós é como uma âncora da nossa alma, é o que nos dá segurança e nos dá firmeza, irmãos. A esperança, o Evangelho, Cristo Jesus é a âncora da nossa alma. Se depositarmos a nossa fé, esperança e confiança nele, nós estamos firmes, mais firmes do que um navio que baixou a sua âncora. Porque Cristo, além de âncora da nossa alma, ele é a rocha da nossa salvação. O Antigo Testamento ele vai falar muito sobre âncora. Se você pesquisa através de um aplicativo, principalmente nos Salmos, os salmistas vão falar muito sobre âncora e rocha. Principalmente rocha. O salmista vai dizer, ele é a rocha da nossa salvação.
Então, Jesus é não só a âncora da nossa alma, como ele é a rocha, sobre a qual não apenas podemos, como devemos construir a nossa vida. Agora a pergunta, para ser mais prático. Como construímos a nossa vida sobre a rocha? Lucas, até agora você falou que nós devemos construir a nossa vida sobre a rocha. Como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, lembre-se que Jesus é a rocha. Ele é a âncora. No Salmo 62, verso 6, o salmista diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz que Cristo é a rocha. Irmãos, nós temos uma rocha firme, segura. É a mais segura de todos, porque a segurança que ela nos dá é uma segurança eterna. Cristo Jesus é a nossa rocha, é a rocha da nossa salvação. Cristo Jesus é a esperança da nossa alma. Então nós temos uma rocha segura sobre a qual nós podemos e devemos construir nossa vida, que é o Senhor Jesus. Agora a pergunta mais prática é: como que eu construo a minha vida sobre a rocha que é Jesus? Como, Lucas, que eu construo a minha vida e o meu ano novo sobre Cristo como âncora e rocha da minha vida? Primeira coisa que eu quero dizer, volta para o texto aí, o verso 48. Olha o que Jesus mesmo disse sobre o homem que construiu sobre a rocha. Jesus diz assim, é como o homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Eu mandei também lá no grupo uma imagem que melhor ilustra essa parábola de Jesus. A imagem vai mostrar duas casas sobre a areia. Sobre a areia. E imagina você naquela cidade, ou perto daquelas duas casas. Duas casas, uma do lado da outra. Irmãos, aqui está o detalhe. Aparentemente, olhando para as duas casas, depois volta lá e vê a imagem. Aparentemente, olhando as duas casas, elas são iguais. Porque ambas estão sobre a areia. Mas a imagem mostra um recorte onde, na parte em que ninguém vê, debaixo da areia, uma chegou até a rocha e a outra não. E esse é o ponto, e esse é o detalhe aqui dessa parábola que Jesus conta. Que é um detalhe que lá em Mateus não descreve. Jesus diz que o homem que constrói sobre a rocha, o que ele precisa fazer para construir sobre a rocha? Ele precisa cavar fundo. Ele precisa cavar fundo. Por quê, irmãos? Porque, principalmente naquela área, naquela região onde Jesus vivia, não era comum termos rocha, não era fácil ter rocha, porque é uma área mais do Oriente, é mais areia, né? É mais deserta, vamos dizer assim. Então, para que as pessoas naquela época construíssem a sua casa firmada na rocha, elas tinham que cavar, e às vezes cavar fundo. Porque é cavar até achar a rocha, até achar um solo firme, até achar a pedra. E aqui é que entra o detalhe fundamental de construir sobre a rocha. Às vezes dá trabalho. Às vezes não, dá trabalho. Porque nós temos que cavar fundo. Não é algo fácil de se fazer. Jesus disse que o homem teve que cavar fundo até achar a pedra e ali cravar. Lucas, o que isso significa e como podemos aprender com isso? Irmãos, da mesma forma, Cristo é a âncora, Cristo é a rocha. Lucas, como que eu construo a minha vida e eu vivo a minha vida baseada em Cristo como rocha e âncora da minha vida? Resposta é, nós precisamos cavar fundo em Cristo Jesus. E em primeiro lugar, cavar fundo significa buscar e se esforçar para conhecer Jesus e as suas palavras. E aqui é o primeiro ponto. Irmãos, conhecer Jesus dá trabalho, deixa eu dizer assim. E você vai entender como que não é estranho dizer isso. Conhecer Jesus não é algo fácil, irmão. Conhecer Jesus não é como você queimar no sol. Que basta você deitar lá no terreiro da sua casa, ficar lá uma meia hora exposto ao sol e você vai se queimar. Conhecer Jesus e principalmente as suas palavras dá trabalho. Dá trabalho. E hoje em dia, principalmente na nossa geração, as pessoas não estão dispostas a isso. E aqui é que entra. Ser simpatizante com Jesus é muito fácil hoje em dia e está na moda. Irmãos, frequentar a igreja está na moda, irmão. Frequentar a igreja está na moda. Ter uma Bíblia hoje está na moda. O problema é só ter a Bíblia. Esse é o problema. Porque apenas ter a Bíblia, apenas conhecer Jesus de ouvir falar, isso não é conhecer Jesus.
Ou pelo menos não é conhecê-lo como rocha e âncora da sua alma. Porque, em primeiro lugar, para você construir a sua vida sobre Jesus e as suas palavras, você precisa cavar fundo. E isso significa se esforçar para conhecê-lo. E isso significa viver, basicamente, a sua vida, tendo como objetivo principal conhecer Jesus e as suas palavras. E como eu disse, se nós o fazemos através da Bíblia, isso significa ter um relacionamento com esse livro. Ter um relacionamento com a Bíblia, entendendo que, à medida em que eu me esforço para conhecer esse livro, eu estou me esforçando não para ler um mero livro, mas eu estou me esforçando para conhecer o autor desse livro. Aquele para quem esse livro aponta, que é o Senhor Jesus. Irmãos, quando nós na igreja falamos sobre ler a Bíblia, não é o mesmo que às vezes os professores de faculdade mandam os alunos ler os livros para o estudo. Não é um mero conhecimento para a sua vida profissional. Quando nós falamos sobre ler a Bíblia, sobre conhecer a Bíblia, sobre ler a Bíblia todos os dias, nós estamos falando sobre conhecer Jesus. E isso, irmãos, é algo que nós temos perdido na igreja. Ontem eu estava num evento de jovens e fizeram uma das perguntas lá, que a irmã que estava respondendo as perguntas comigo, ela respondeu assim, lê a Bíblia, lendo a Bíblia. Porque acho que a pergunta era sobre defender a fé e tudo mais. E ela respondeu de forma simples, ler a Bíblia. E aí eu complementei, né? Na hora que ela terminou, eu complementei. Eu falei, irmãos, às vezes a gente ouve a irmã responder essa simples resposta, que é ler a Bíblia, e a gente acha absurdo, né? Mas, irmãos, uma resposta óbvia dessa é a resposta que hoje em dia nós temos que dar até mesmo para os que se dizem crente. Porque as pessoas mais não conhecem a Bíblia. As pessoas mais não querem conhecer a palavra de Deus. As pessoas nunca se teve tanta Bíblia em tantas traduções hoje em dia. Nunca se teve tanta fartura de Bíblia. Tem um aplicativo no celular. O aplicativo que eu tenho da Bíblia no celular tem mais de 10 versões diferentes. Lá tem o áudio. Se eu quiser ouvir, eu consigo, apenas clicando no botão, começam a ler a Bíblia para mim. Mas as pessoas hoje não querem, elas não conhecem. Elas não conhecem versículos base, elas não conhecem, às vezes elas nunca leram nem mesmo Mateus, João, Lucas, um dos evangelhos, Marcos, que é o menor deles, que tem apenas 16 capítulos. As pessoas não estão mais se esforçando para conhecer Jesus através da palavra de Deus. E é por isso que os cristãos têm tido uma vida tão rasa como têm tido. É por isso que os cristãos têm se abalado com qualquer coisa que os atinge. Porque eles têm frequentado cultos, eles até têm a Bíblia, mas eles não têm cavado fundo. Irmãos, tem cristãos às vezes de 10 anos de convertido e nunca leram a Bíblia toda. Irmãos, nós temos que cavar fundo. E aqui para fortalecer esse ponto. 2 Pedro é uma carta breve de Pedro. Ela tem 3 capítulos só. E o assunto principal dessa carta pequena de Pedro, para mim, é pleno conhecimento de Deus e Jesus. Ele começa a sua carta assim, cumprimentando os cristãos. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Olha o que ele diz, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aí olha o que ele diz, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro começa sua carta dizendo, paz e graça sejam por meio do pleno conhecimento. Pleno conhecimento é completo. Então Pedro começa dizendo que paz e graça são multiplicadas à medida em que você cresce no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí olha o que ele vai dizer, que para mim é maravilhoso. Ele diz assim, ó, o seu divino poder nos deu, e aqui lembrando, esse nos deu é já deu, tá? Já deu. Não é vai dar ou pode dar, é já deu. Olha o que ele diz. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Irmãos, percebe isso? Deus já nos deu, através do seu poder, tudo que eu e você precisamos para a nossa vida e para o ano de 2023. Ele já deu. Irmãos, tudo que você possa dizer, eu preciso disso, Senhor, para mim ter uma vida feliz, uma vida abundante, como Jesus diz em João 10. Eu preciso disso. Deus está dizendo que Ele já nos deu tudo que precisamos, tudo que Ele sabe que precisamos para ter uma vida abundante, para ter uma vida sobre a rocha, ou para ter um ano de 2023 feliz. Ele já nos deu. Mas por meio do que Ele deu? Aí olha o que Ele diz.
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, irmãos, tudo de que nós precisamos para a nossa vida, independente de quantos anos você vai viver, ou de 2023, se você quiser pensar apenas no próximo ano, Deus já deu tudo o que precisamos. Mas isso nós temos acesso e nós, vamos dizer assim, pegamos conhecendo Deus e o Senhor Jesus Cristo. E no ponto que nós estamos falando, para que eu tenha acesso, em outras palavras, usando a linguagem aqui, você só precisa cavar. Deus já marcou o X de onde está. Você só precisa pegar a pá, começar a cavar para chegar ao acesso disso. Mas Ele já deu. Ele já te deu um mapa, Ele já marcou com X. Tudo que você precisa agora é cavar. E como que eu cavo isso, Lucas? Em primeiro lugar, através da palavra de Deus. Porque é através dela que nós conhecemos Jesus. Tanto que ele vai terminar o capítulo 3, ele fala do pleno conhecimento em outros capítulos. E ele termina o capítulo, a carta, dizendo assim para os cristãos: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Olha o que Pedro termina dizendo. Ele começa dizendo que Deus já nos deu tudo de que precisamos através do pleno conhecimento de Jesus. E ele termina dizendo então assim para os cristãos: cresçam, portanto, na graça e no pleno conhecimento de Jesus. Irmãos, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Antes eu costumava dizer, eu conheci Jesus. Hoje eu digo, eu comecei a conhecer. Sabe por quê? Porque ser cristão, irmãos, é caminhar para conhecer Jesus. Ser cristão é viver uma vida onde o propósito número 1 da sua vida não é fazer carreira, não é ganhar dinheiro, não é qualquer outra dessas coisas do mundo, que às vezes até não são erradas, mas em primeiro lugar o propósito da sua vida é crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito número 1 da nossa vida. E esse é o segredo da nossa vida, irmãos. Esse é o segredo. É no pleno conhecimento de Deus que está tudo de que precisamos. E é viver a nossa vida buscando conhecê-lo cada dia mais que significa construir sobre a rocha. Construir sobre a rocha que é Jesus, irmãos, não é apenas eu ter ouvido falar sobre ele. Não é apenas ir na igreja. A rocha é mais embaixo, eu vou usar essa linguagem. A rocha é mais embaixo, por quê? Porque significa você viver uma vida entendendo de que você precisa se esforçar. E eu gosto do versículo 3 do capítulo 6 de Oséias. Oséias diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Conheçamos e nos esforcemos por conhecê-lo, porque, irmão, exige sacrifício, exige esforço. Vocês sabem que nós, brasileiros, não temos o hábito de ler. Nós não temos o hábito de ler. E até mesmo você que é crente, você sabe que quando você senta para ler a Bíblia, vem sono, vem distração, vem tudo. Tem gente que não aguenta ficar um culto inteiro sem dormir. Então, irmãos, exige esforço, exige sacrifício. Mas é esse esforço que significa construir sobre a rocha, que significa cavar, irmãos. Irmãos, o dia em que você começou a ouvir de Jesus, você só começou. Você tem que prosseguir. O dia em que você batizou, você apenas começou sua jornada. Foi apenas o tiro de largada. Agora você, como Pedro disse, precisa crescer no pleno conhecimento de Jesus. Por quê? Porque tudo que você precisa para a sua vida, não apenas para o ano de 2023, está no pleno conhecimento de Jesus. Em segundo lugar, esse cavar fundo é também entender que cavar fundo também é você, através desse conhecimento, buscar entender como que Jesus e o seu evangelho afeta e muda todas as áreas da sua vida. Isso é algo que eu falei bastante o ano passado. Irmãos, nós precisamos entender que ser de Jesus, que entregar a vida a Jesus, que se tornar discípulo de Jesus, significa que, à medida em que eu for conhecendo, e que eu for conhecendo-o através da sua palavra, e que eu for crendo nele cada vez de forma mais profunda, esse conhecimento vai mudar a minha vida. Amém? Vai mudar a minha vida, irmãos. Irmãos, é impossível dizer que conhece Jesus e permanecer o mesmo.
Amém? E isso é algo natural, que acontece à medida em que você vai conhecendo Jesus. Por quê? Porque à medida em que você vai cavando fundo e conhecendo cada vez mais, e conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e se esforçando por continuar conhecendo cada vez mais, esse conhecer, esse se relacionar com Ele cada vez mais vai mudar a sua vida, irmão. Irmão, se relacionamento com o ser humano muda a nossa vida, eu não sou o mesmo Lucas de 8 anos atrás. Eu não sou o mesmo Lucas de 8 anos atrás quando eu conheci a Jennifer. Me relacionar com ela por todos esses anos mudou um pouco de quem eu sou. Coisas que eu não gostava, eu passei a gostar, você entendeu? Coisas que eu gostava e fazia, eu parei de fazer, né? Então, assim, isso é natural, amém? Isso é natural, irmão. Tem amigos que você conhece e se relacionar com ele muda alguma coisa na sua vida. Agora, quem dirá Jesus, irmãos? Se de fato você o está conhecendo, isso vai mudar a sua vida. E na verdade isso tem que mudar. E cavar fundo também significa que você entende isso e não só entende, como isso passa a se tornar um do seu incentivo para conhecê-lo. Peraí, eu quero conhecê-lo mais e eu vou conhecê-lo. E em segundo lugar, eu entendo que, à medida em que eu for conhecendo Jesus, o seu evangelho, a verdade que Jesus é, eu sei que isso vai mudar a minha vida. E aí eu começo também a procurar. Peraí, como que Jesus muda o meu relacionamento com a minha esposa? Como que Jesus muda, como a gente falou ano passado, a minha forma de trabalhar? Entende? Porque isso é intencional. Paulo, em Efésios capítulo 4, eu até citei esse verso ano passado. Paulo diz assim com os cristãos: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Paulo, quando confronta Pedro lá na carta aos Gálatas, ele diz assim: quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Pedro e outros discípulos estavam cometendo o pecado do racismo, de não se misturar com os cristãos gentios. E olha o que Pedro diz antes de dizer que o confrontou. Pedro diz assim, Paulo diz assim: eles não estavam com aquela atitude, agindo de acordo com o Evangelho. Juntando com o que Paulo fala aos Efésios, Paulo diz para os Efésios: isso daí vocês não aprenderam com Jesus. Se de fato vocês creram nele, ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está nele. Vou resumir a verdade que está nessas duas passagens. Irmãos, à medida em que nós conhecemos Jesus, o seu evangelho, a verdade que Jesus é, isso muda cada área da nossa vida. E tem que mudar, irmãos. E isso tem que ser algo que você deseja na sua vida. Isso tem que ser algo que você não apenas tem consciência, como você deseja isso. Na verdade, você se relaciona com Jesus já esperando e criando a expectativa de que ele vai mudar as coisas na sua vida. Por isso que querer aceitar Jesus, como dizem algumas igrejas, ou achar que você conheceu Jesus, se batizou e sua vida vai continuar da mesma forma, é um pensamento errado, porque as coisas vão mudar e tem que mudar. E se de fato você passar a conhecê-lo cada vez mais, elas vão começar a acontecer e a mudar cada vez mais. É por isso que, como disse Tiago, engana-se a si mesmo quem pensa que conhece Jesus, quem às vezes até o chama de Senhor, mas a sua vida continua da mesma forma. Porque conhecer Jesus vai mudar a nossa vida. O que, obviamente, é a parte de pôr em prática. Porque à medida em que eu conheço Jesus, irmãos, a gente sabe que os ensinamentos de Jesus eles são contrários ao ensinamento do mundo aí fora. Do mundo aí fora. Então, à medida em que nós ouvimos tudo que o mundo ensina através da cultura, de filmes, de música e de várias outras coisas, se eu estou conhecendo Jesus, quando eu ouço algo, eu sei, isso aí é contrário ao que Jesus fala. Isso está falando B, Jesus fala A. E eu sei que o que eu tenho que ficar é com o A de Jesus. E isso, irmãos, é o que diferencia os verdadeiros cristãos. Os cristãos não mudam porque eles acham que são melhores do que os outros. Eles mudam porque conhecer Jesus muda a vida deles. E tem que mudar. E se de fato conhece Jesus, vai mudar. Agora, Lucas, como eu faço e por onde eu começo? Eu acho que meu tempo aqui já... Lucas, como que eu faço isso? Me dá algo mais prático. Te dou duas coisas práticas. Colossenses capítulo 3... Paulo vai resumir isso. Paulo vai resumir o que eu estou tentando
te explicar aqui. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 16. Paulo diz assim com a igreja: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Olha o que Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra. Habitar é morar. É morar. Paulo está dizendo que a palavra de Deus more, habite, faça morada, encontre lugar ricamente. Ou seja, não é raso. Amém? Não é de forma rasa. É ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite em vocês ricamente. Irmãos, como que a palavra de Deus habita ricamente em mim? Em primeiro lugar, à medida em que eu crio o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Amém? Não tem outra forma, irmãos. Eu deixar a Bíblia aberta na minha casa não vai transferir o que está aqui para mim. Não é sinal de Wi-Fi. Que você conectou, apertou um botão, o sinal já entra e abastece o seu celular de internet. Não, irmãos. O conhecimento de Jesus não é por infravermelho, irmãos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em mim. E como que isso acontece, irmãos? Da forma mais óbvia possível. E essa pregação é uma pregação que deveria ser óbvia para nós. É à medida em que eu crio o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Que eu crio o hábito de ler de Gênesis a Apocalipse. Acabei, eu volto em Gênesis. Acabei, eu volto em Gênesis. Gênesis, Apocalipse, até Jesus voltar, irmãos. Até, quem sabe, você decorar capítulos inteiros, livros inteiros da Bíblia. Isso é a palavra de Deus habitar ricamente em mim. E é uma outra forma de Paulo dizer o que Jesus disse no Sermão do Monte. É ir até ele, é ouvir as palavras dele e colocar em prática. É basicamente tudo isso, é eu crescer, como Pedro diz, e no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E como eu faço isso? Em primeiro lugar, através da Bíblia. Então, é por isso, irmãos, que se você quer construir a sua vida sobre a rocha, não apenas o seu ano de 2023, mas a sua vida, você precisa que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habite ricamente em você. Você precisa conhecer Jesus cada vez mais. E a primeira forma que nós o fazemos é através da Bíblia. É através da Bíblia. E em segundo lugar, também está nesse verso. Depois de dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ele diz assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Segunda coisa que eu preciso para conhecer a Cristo cada vez mais e construir a minha vida sobre Ele. Eu preciso congregar. Eu preciso da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Paulo diz, habite ricamente a palavra de Deus em vocês. E depois ele diz, ensinem e aconselhem uns aos outros. Ano retrasado, na série A Igreja, eu preguei sobre os uns aos outros. Lembra que eu resumi tudo que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre uns aos outros? Irmãos, nós precisamos dos uns aos outros. Nós precisamos congregar. Nós precisamos de congregar em uma igreja local. Nós precisamos de um corpo de irmãos, de parte do corpo de Cristo, que nós possamos chamar de minha igreja local, onde nós ensinamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, cantamos salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão de coração a Deus. Nós precisamos uns aos outros para conhecer Jesus, irmão. Nós precisamos. Eu gosto de quando, lá em Apocalipse, Jesus se revela às igrejas. E Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas diferentes, e em cada igreja ele se revela de uma perspectiva. Para uma ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Para outra ele diz, eu sou o início e o fim, eu sou o amém, a testemunha fiel. Por quê? Porque somente conhecendo Jesus, juntando todas as igrejas, a gente tem um quadro completo de quem Cristo é. Isso significa que nós precisamos de uns aos outros para conhecer Jesus cada vez mais. Eu preciso de você para que eu conheça mais Jesus. À medida em que Jesus
Jesus habita ricamente em você, que a palavra dele habita ricamente em você, e que ele vai transformando a sua vida, à medida em que eu tenho comunhão com você, eu vou conhecendo Jesus através da sua vida. Jesus vai usando você para me edificar, para transformar a minha vida, e assim ele usa a minha vida para transformar a sua. E aí nós edificamos uns aos outros, nós ensinamos uns aos outros, nós aconselhamos uns aos outros, e Cristo habita em nosso meio. Cristo habita em nosso meio. E aqui eu quero dizer o segundo impossível, que resume essa pregação. É impossível crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo sem congregar. Vou repetir. É impossível. E não ache que esse impossível é eu que estou falando. A Bíblia, quando você estuda, você percebe que é impossível crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo sem congregar em uma igreja local, sem ter irmãos com quem você convive, sem ter irmãos com quem você dá liberdade para te aconselhar, para ensinar, e você também é usado por Deus para fazer na vida dele. Porque essas são as duas coisas que nós precisamos. A palavra de Deus, a Bíblia, e de uma congregação. Irmãos, é as duas coisas básicas que nós precisamos para que a gente aprenda a cavar firme e profundo até achar a rocha, até conhecer cada vez mais a rocha, para que a gente possa ter uma vida constante. Eu finalizo com um trecho de uma oração que Paulo faz aos Efésios. Efésios, Paulo diz assim, capítulo 3, verso 16 a 19. Preste atenção no que Paulo diz. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele, Jesus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações. É o mesmo que ele diz em Colossenses com outras palavras. E aí ele diz, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntos os santos. Guarde isso, grife na sua Bíblia. Juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo ora para a igreja dos Efésios, pedindo para que Cristo habite no coração deles, e ele diz assim, para que vocês possam, juntamente com todos os santos. Nós não conhecemos Jesus sozinho. Nós só conhecemos Jesus juntamente com todos os santos. E aí ele diz, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, profundidade, comprimento e altura do amor de Cristo Jesus. Irmãos, esse é o alvo da nossa vida. Isso é cavar fundo, isso é buscar conhecê-lo cada vez mais. Altura, profundidade, largura e comprimento. Irmãos, Jesus é eterno. Ele é Deus. Ninguém pode passar essa vida e chegar a um ponto em que dizer, eu já conheço Jesus. Nós estamos conhecendo. E a minha oração é para que a gente prossiga conhecendo. Porque isso é cavar fundo. Isso é buscá-lo cada vez mais e se esforçar para que a gente possa conhecê-lo cada vez mais. Para que a gente então possa construir a nossa vida baseada nele. Não é à toa que basta uma pessoa deixar de ler a Bíblia e deixar de congregar. E acontece com ela o que aconteceu com esse outro homem que Jesus disse que construiu sobre a areia. Quando vem as adversidades, a vida dele cai. E às vezes, como disse Jesus, a destruição é completa. Quantas pessoas talvez você conheça, porque eu conheço, foi deixar de congregar, que o passo número 2 foi deixar de ler a Bíblia, e o resultado final é de que hoje a vida delas está no chão, está destruída. E alguns, infelizmente, completamente destruída. Por quê? Porque elas mudaram o alicerce sobre o qual eles estavam edificando a sua vida. E se você mudar o alicerce, irmãos, a casa vai cair. Que a gente possa, então, nos esforçar e nos dedicar, não apenas esse ano, mas toda a nossa vida, até que Ele volte, a construir a nossa vida sobre Cristo Jesus. Lendo a palavra todos os dias e congregando, para que nós também aprendamos uns com os outros. Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração. Fale com o Senhor neste momento. Ore ao Senhor, fale com o Senhor, baseado no que você acaba de ouvir.
Como está a sua vida, meu irmão?